Que tipo de anime consegue transformar algo tão aparentemente simples, o movimento da Terra, menos em uma das histórias mais intensas, opressivas e emocionalmente carregadas do ano? Essa pergunta não é apenas retórica. Ela é a chave para entender por que Orb on the Movements of the Earth se destacou de forma tão imediata e quase desconcertante em 2025. À primeira vista, a proposta parece fria, distante, quase acadêmica demais para o padrão do entretenimento moderno. Ciência, astronomia, história, ideias abstratas. Nada disso, teoricamente, deveria provocar tensão visceral. Nada disso promete ação, explosões ou reviravoltas espetaculares. E ainda assim, desde os primeiros minutos, Orb deixa algo muito claro. O conhecimento pode ser perigoso. Pensar pode ser um risco. E buscar a verdade pode ser o ato mais dramático que um ser humano pode cometer. O impacto inicial de Orb nasce do contraste. Os visuais são contidos, quase silenciosos. As cores são sóbrias. Os enquadramentos evitam exageros. O diálogo é calculado, econômico, medido palavra por palavra. Mas por baixo dessa superfície calma existe uma pressão constante, quase sufocante. Cada conversa carrega um peso invisível. Cada pergunta parece atravessar uma linha que não deveria ser cruzada. Cada nova ideia soa como um passo em direção ao perigo. Esse anime não depende de ação física para prender o espectador. Ele depende de algo muito mais primitivo e poderoso. O medo de saber demais. O medo de entender algo que não pode ser desentendido. O medo de perceber que a realidade talvez não seja como sempre nos disseram que era. E o que mais surpreendeu muitos espectadores foi a rapidez com que a história deixa de ser abstrata e se torna profundamente pessoal. A ciência, em Orb, não é apresentada como informação neutra, distante ou gloriosa. Ela surge como uma ameaça direta à ordem estabelecida. Uma ameaça às crenças, aos sistemas de poder, à segurança psicológica de toda uma sociedade. Os personagens não buscam descobertas por fama, reconhecimento ou ambição. Eles são movidos por algo muito mais humano e perigoso. Curiosidade, dúvida e aquele peso quase insuportável de perceber que o mundo pode estar errado. Que tudo o que foi ensinado, repetido e aceito talvez seja apenas uma construção frágil. Essa percepção se transforma no verdadeiro núcleo emocional da série. Se em algum momento você se pegou tenso enquanto os personagens apenas conversavam menos sem gritos, sem violência, sem trilha dramática, menos então, você já sentiu o que torna Orb tão especial. Aquela sensação estranha de que algo está prestes a dar errado, mesmo quando nada acontece. Aquela angústia silenciosa que cresce apenas porque alguém ousou pensar diferente. Se isso aconteceu com você, compartilhe nos comentários qual foi o momento exato em que percebeu que esse anime era diferente. E se essa análise está ajudando você a entender por que Orb impactou tanta gente. Deixe um like e confira se já está inscrito, porque o significado mais profundo dessa história não se revela de uma vez. Ele se constrói camada por camada. Orb transforma a ciência em conflito. Nesse mundo, ideias não são inofensivas. Elas não ficam restritas a livros ou discussões teóricas. Elas ameaçam autoridade, crença e identidade. Pensar diferente se torna um ato de rebelião menos mesmo que silencioso, interno e quase invisível. É exatamente aí que o drama começa de verdade. A descoberta científica em Orb é lenta, metódica e profundamente inquietante. Não há epifanias gloriosas. Não há celebrações. Cada conclusão parece um passo em território proibido. Cada avanço vem acompanhado de medo. O anime deixa claro que a verdade não chega como libertação imediata, mas como um fardo pesado demais para ser ignorado. Uma vez que você a enxerga, não há como voltar atrás. E essa consciência tem um preço alto. Ela isola, afasta, separa o personagem de todos que ainda vivem confortavelmente dentro de ilusões coletivas. O conhecimento, em vez de unir, cria um abismo entre quem vê e quem prefere não ver. O que torna esse conflito tão poderoso é o quanto ele soa real. A resistência às novas ideias não é retratada como vilania caricata ou maldade pura. Ela nasce do medo. Medo da mudança,
Medo de perder controle. Medo de admitir que certezas podem ser falsas. Orbe entende algo fundamental. As pessoas não reprimem a verdade porque são más, mas porque a verdade ameaça as estruturas que sustentam suas vidas. Nesse contexto, debates intelectuais se transformam em guerras emocionais. Conversas viram batalhas silenciosas. Olhares dizem mais do que palavras. O silêncio se torna uma estratégia de sobrevivência. A tensão não vem apenas do risco físico, mas do perigo constante de ser descoberto, mal interpretado ou simplesmente apagado por pensar demais. Os personagens de Orbe não são heróis tradicionais. Eles não carregam espadas nem discursos grandiosos. São movidos pela curiosidade. E nesse mundo, curiosidade é uma arma perigosa. Eles não querem derrubar sistemas. Eles só querem entender a realidade. Mas esse desejo simples já é suficiente para colocá-los em rota de colisão com uma sociedade que pune perguntas. O que torna suas jornadas tão envolventes é o custo emocional dessa busca. Cada personagem precisa decidir quanto da verdade consegue suportar, quanto está disposto a sacrificar. O conhecimento cobra isolamento, paranoia, medo constante. O anime mostra, sem romantizar, como buscar compreensão pode levar à solidão, menos mesmo quando essa busca é moralmente correta. Orbe não transforma essa luta em algo bonito ou épico. Ele mostra o desgaste psicológico de duvidar o tempo todo, o cansaço de observar em silêncio, o peso de esconder o que se sabe. Seus personagens são frágeis, humanos e dolorosamente conscientes das consequências de seus pensamentos. Essa vulnerabilidade cria uma conexão emocional profunda com o espectador. E o público reconhece esse conflito, mesmo que de forma simbólica. Medo de falar, e medo de errar, e medo de ser excluído. Medo de ficar sozinho por pensar diferente. Orbe captura essas emoções com uma sutileza rara, transformando batalhas internas em algo tão intenso quanto qualquer ameaça externa. A atmosfera é onde o anime realmente se destaca. O ritmo é deliberado, quase sufocante. As cenas duram mais do que o esperado. O silêncio se estende. O vazio pesa. Isso cria uma sensação constante de inquietação, como se algo terrível pudesse acontecer a qualquer instante. Menos mesmo quando a tela mostra apenas pessoas conversando. A direção entende o poder da contenção. A trilha sonora parece pouco, mas quando surge, carrega peso emocional. Os enquadramentos reforçam sombras, espaços fechados, distâncias físicas e emocionais. Tudo trabalha a favor da sensação de isolamento. Nada está ali por acaso. Orbe prova que o drama não precisa escalar em volume ou espetáculo. Ele constrói pressão lentamente, confiando que o espectador sentirá o peso de cada momento. Essa abordagem exige atenção, mas recompensa a paciência com profundidade emocional e reflexão duradoura. A narrativa respeita a inteligência de quem assiste. Não explica demais. Não subestima. Permite que o significado emerja naturalmente, criando uma imersão que leva o público a refletir muito depois do episódio acabar. Orbe, On the Movements of the Earth, representa um novo patamar de maturidade narrativa nos animes. Ele trata a ciência, crença e emoção com seriedade rara. Não oferece respostas fáceis. Não simplifica dilemas complexos. Em vez disso, levanta perguntas difíceis e permite que elas ecoem. É por isso que tantos o chamam de anime do ano. Não porque seja chamativo, mas porque é corajoso. Ele confia no silêncio, na nuance e no desconforto. Mostra que conflitos intelectuais podem ser tão intensos quanto batalhas físicas. Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de narrativa também ressoa com você. Inscreva-se no canal para continuar explorando animes que desafiam, provocam e inspiram. Deixe um comentário dizendo: assisti até o fim? Ou essa história me fez pensar diferente? E se essa análise aprofundou sua visão, deixe um like. Há um vídeo logo ao lado que expande ainda mais o tema de ciência, crença e poder. Clique nele agora e continue essa reflexão comigo lá.